Que demora para começar, pronto, começou a gravar agora. Bom, eu ia comentar dos textos, né? Eu gosto muito de trabalhar aquele livro, né, aquele dicionário de conceitos, porque ele tem verbetes muito bem curtinhos, como vocês puderam ver, 3, 4 páginas em média, mas eu acho que os autores esmiuçam bem cada verbete daquele, né? Fazem explicações bem simples de se entender e que dá para fomentar um debate interessante, né? E só por curiosidade, esse livro, ele é utilizado no país inteiro e foi escrito por 2 pernambucanos, né? Um é professor, inclusive, do IFPE, professor Maciel, do Campus Recife. É um livro que é referência no país inteiro. Então, não seria eu que ia deixar de adotá-lo. Bom, com relação ao texto, né, depois eu vou começar a explicar mais o assunto, vou até projetar uns slides aqui, mas eu queria saber de vocês. Vocês têm alguma coisa a apontar sobre o texto, alguma curiosidade, alguma dúvida, algum comentário, alguma impressão? Eu queria dar uma ouvida rápida de vocês sobre os assuntos do texto, dos 2 textos que eu passei para vocês. O que é que vocês dizem? Aí outra coisa, se alguém quiser sentir à vontade para ligar a câmera, pode ligar, viu? Para eu ver a força de vocês. Bom, mas sobre o texto, alguma coisa a comentar? Manifestem-se no microfone ou no chat. Ninguém, né? Bom, beleza. Vejam bem, algum desses assuntos que esse texto aborda, vocês inclusive já disseram que o professor Tiago já tinha trabalhado no período anterior, mas vale a pena dar uma retomada, inclusive porque faz tempo que a gente parou de ter aula, né? Fica como até revisão de alguns tópicos. Mas o intuito dessa discussão de hoje meu gato ali, psiu. O intuito dessa discussão de hoje é a gente começar a entender o processo de colonização do Brasil, né? A gente vai começar a estudar o Brasil colônia, né? Mas para isso a gente tem que entender o contexto em que o Brasil virou uma colônia, né? Como vocês devem saber, a Idade Moderna foi a idade das grandes navegações, dos que chamam de grandes navegações, né? Da expansão marítima europeia. Né, e muitos territórios acabaram sendo colonizados, principalmente aqui no continente americano. Né? O Brasil foi colonizado por Portugal, a América Latina, praticamente toda, né? A América do Sul, Central e até o México, foi colonizado pela Espanha. Alguns enclaves ali teve colonização francesa ou holandesa, né? E o Brasil também passou um tempo sobre colonização holandesa. E os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses. E o Canadá parte por ingleses, parte pela Inglaterra. Né? Parte pela Inglaterra e parte pela França. Né? Enfim, então era um fenômeno extremamente comum naquela época, estou falando do século XVI até o XVIII, o estabelecimento de colônias, né? Que é basicamente a tomada de posse de um território para um outro país já existente, né? E esse território que eles tomam posse, ele é anexado ao país colonizador, né? E a colônia e a metrópole estabelece no território uma colonização com envio de pessoas para ocupar o território e a montagem de instituições que vão servir para administrar aquele território. Então, esse envio de pessoas e esse estabelecimento de instituições a gente chama de colonização, certo? Agora, o ponto dessa aula é não só a questão da colonização, mas da própria expansão marítima europeia, né, das navegações, etc. Quando você estudaram no fundamental ou até no médio, né, sempre é dito que os portugueses e os espanhóis se lançaram ao mar, né? Depois que Portugal e Espanha viraram países, deixaram de ser reinos independentes, como era na Idade Média, e viraram países, eles se lançaram à aventura de desbravar os mares. Né? Primeiro,
a costa do Atlântico na África, depois atravessaram o Atlântico e vieram para a América, etc. Mas essas navegações, elas têm várias explicações por isso. Por que danado eles saíram navegando, né? Saíram descobrindo rotas terrestres ou rotas navais para chegar em outros locais. Primeiro, pela própria posição geográfica de Portugal e Espanha, né? Se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver que são dois países peninsulares, né? Portugal tem toda a sua costa voltada para o Oceano Atlântico, né? A Espanha pega o Atlântico e pega um pedaço do Mediterrâneo, tá? Além disso, um bom desenvolvimento naval desses dois países, interesses comerciais dos estados e da burguesia desses países em também descobrir rotas comerciais, etc. Tá? E essas rotas comerciais, elas têm algumas características interessantes, curiosas, né? Primeiro, essas rotas comerciais, sejam elas por terra ou por mar, elas não eram rotas necessariamente para descobrir territórios desocupados, mas elas começaram como rotas para se tomar conta de um comércio que já acontecia há muito tempo, como, por exemplo, comércio da seda, né, comércio de peles, que acontecia na Ásia, né? Mas eu, particularmente, eu gosto de frisar que muito dessa expansão comercial, dessa expansão de rota, desse descobrimento de rotas terrestres e marítimas, se deu por conta de comida, né? A expansão marítima tem muito a ver com comida, né? Por que com comida? Na Idade Média Europeia, a alimentação era muito, eu não vou dizer escassa, mas era de má qualidade, né? Basicamente, na Europa feudal, quem era nobre comia carne, né, e alguns cereais, algumas raízes. Quem era mais pobre vivia de base de pão, trigo, né, e peixes, né, que peixe era comida de pobre, carne era comida de rico. Basicamente, a divisão era essa, né, porque os nobres, a nobreza feudal tinha uma tradição muito grande de caça, tal, então eles comiam a caça, e os pobres, né, ficavam mais com peixes. Claro que às vezes comiam uma carnezinha vermelha, mas basicamente com peixes e algumas aves. E o que é que isso tem a ver com a expansão marítima? A Europa não conhecia técnicas de armazenamento de alimentos, né? E nem tampouco se tinha uma diversidade muito grande de tempero, né? Na Europa, de tempero, como dizia Jacan. E quando os europeus começaram a ir para o Oriente, né, quando eu falo Oriente, a Península Arábica, a Índia, até a China, tá? O Extremo Oriente mesmo. Eles foram tendo contato com alguns temperinhos que na Europa eles não conheciam, né? Como algumas pimentas, como alecrim, tomilho, quem mais? Canela, cravo da Índia, enfim, algumas ervas aromáticas, ervas que davam sabor à comida e que também ajudavam a comida a não estragar, né? Porque na Europa, antes dessa descoberta desses temperos, basicamente o pessoal salgava a carne, estou falando agora da nobreza, salgava a carne, né? E ia comendo essa carne salgada até a carne apodrecer, né? Como a comida era escassa, eles não podiam se dar ao luxo de apodrecer ou jogou fora, não. Eles iam comendo carne até apodrecer, a carne salgada, né? Para a carne estragar com menos rapidez. É a mesma técnica de carne de sol, né? Enfim, vocês imaginam, então, que na Europa era extremamente comum a incidência de diarreia, porque as pessoas comiam carne podre, né? Muita gente morria de diarreia. Além dessa questão da diarreia tal, a carne podre ela é ruim, né? Óbvio, o sabor é desagradável. Então, quando o europeu chega no Oriente e descobre canela, alecrim, tomilho, cravo da Índia e outras ervinhas, outros temperos, azeites, né? Enfim, outras coisas que dão sabor à comida e que ajudam ela a apodrecer mais devagar, o europeu endoidou, né? Vão-se embora arregaçar o mundo em busca de tempero. Então, há essa expansão marítima, essa descoberta de rotas marítimas e até de outras rotas comerciais
se deu muito porque o europeu queria comer direitinho, queria ir atrás de tempero, né? Vocês já devem ter, inclusive, visto meme no Instagram, tal, né, de que a Europa arregaçou o mundo no século XVI por causa de tempero. Isso não é exagero, né? Essa expansão, essa descoberta desse tempero foi uma verdadeira revolução nos hábitos alimentares da Europa, né? É tanto que quando Portugal colonizou o Brasil, a Espanha colonizou a América, muito do que se investia de exploração dessas colônias era em comida, ou coisas que viravam comida, né? Como, por exemplo, a cana-de-açúcar aqui no Brasil e em algumas ilhas do Atlântico Norte, lá perto de Portugal. Por que cana-de-açúcar? Porque o açúcar da cana-de-açúcar é mais doce. Ele é muito mais doce do que o açúcar de beterraba, por exemplo, que era utilizado, ou de outros açúcares que eram utilizados. Então, ele tem um dulçor muito mais aguçado, muito mais exagerado, o que fazia com que os alimentos doces ficassem mais doces e mais palatáveis para o gosto do europeu, né? E outra, como o açúcar de cana-de-açúcar tinha mais glicose, tinha mais, era uma fonte maior de energia, né? Muitos marinheiros, por exemplo, utilizavam o açúcar de cana-de-açúcar para se manter alimentados e acordados durante as viagens, porque como o corpo humano naquela época não estava acostumado a tanta glicose de uma vez só, o açúcar de cana-de-açúcar naquela época ele tinha um efeito energético, né? Então o Red Bull do século XVI era açúcar de cana-de-açúcar, porque era uma carga de glicose muito grande de uma vez só no corpo, então aquilo deixava as pessoas ligadas, né? E outra coisa que a Europa também estava começando a consumir, aí já não por conta da colonização, mas por conta desse contato com o Oriente, era café, né? Principalmente o café vindo ali da Península Arábica, do Império Muçulmano, etc. Então, vejam, né, todos esses contatos com o Oriente, né, a exploração das colônias, tinha uma razão alimentar. Né? Não só alimentar porque as pessoas estavam morrendo de fome, não era só isso, mas é porque os hábitos alimentares estavam mudando muito. Era tempero novos, era açúcar, era café, chocolate também, chocolate. A Espanha tinha descoberto já os povos andinos aqui na América, e esses povos andinos faziam um alimento à base de cacau, que era um fruto muito comum naquela região, o que era Peru, Chile, aquela região aqui da América, né? E os espanhóis ficaram extremamente enlouquecidos com o chocolate que eles produziam. Então, é uma grande revolução alimentar. Então, essa, para mim, é uma das melhores e principais explicações dessa expansão marítima, né? Por que, danado, os europeus começaram a investir em navegação, etc. Tá? Aliado a isso, tem outras questões, né? O próprio desenvolvimento da empresa naval, desenvolvimento de melhores navios, instrumentos de navegação, como bússola, astrolábio, etc. E o desenvolvimento da cartografia, que é a área do conhecimento que estuda e produz mapas. Com uma observação sobre a cartografia, né? Antes dos europeus, dos portugueses, espanhóis, estarem aí arregaçando o mundo por conta de tempero, os chineses já navegavam há muito tempo, anos, séculos e séculos antes dos europeus. E eles tinham uma cartografia muito bem desenvolvida. Então, os europeus tiveram contato com esses mapas que os chineses orientais tinham produzido. E com esses mapas, eles perceberam que o mundo conhecido não era só a Eurásia, né? A Europa, a Ásia e a África. Existia muito mais coisa no mundo além disso. Então, por conta disso também, os europeus começaram a criar rotas pelo Oceano Atlântico para chegar a esse mundo desconhecido, mas que os chineses já conheciam, que outros povos já conheciam, como, por exemplo, os vikings na Dinamarca já conheciam, que era basicamente o continente americano e o continente, a ilha australiana, tá? Então, por isso que se diz que, por exemplo, o Brasil não foi descoberto, ele foi achado, mas já sabia que existia algum pedaço de terra aí no meio do caminho. Bom, isso foi uma pequena introdução, tá? Eu vou projetar um slide agora. Qualquer dúvida, vocês falem pelo microfone, porque como eu vou projetar, eu não vou ficar vendo o chat, beleza?
Não. Peraí. Bom, essa expansão, né, essas navegações, essa expansão de rotas comerciais pelo mar e por terra, eles estão ligados a dois grandes fenômenos que acontecia na Europa naquele momento, século XVI e XVII, que era a existência dos estados absolutistas, as monarquias absolutistas, naquela forma de governo onde os reis concentravam poderes em suas mãos, né, poderes religiosos, militares, executivos, legislativos e judiciários, né, e as práticas econômicas mercantilistas, que aí é o alvo da discussão de um daqueles textos que eu falei para vocês, né. Então, o mercantilismo, ele não é uma doutrina, o mercantilismo não é uma sistematização de ideias, mas é o nome dado às várias práticas econômicas que as nações europeias, geralmente estados absolutistas, desenvolveram para o sustento desses estados absolutistas, né? Então, a principal delas foi a colonização, por exemplo, né? Agora, é muito pouco dizer que o mercantilismo, que as economias mercantilistas, que eram economias basicamente comerciais, o mercantilismo ele é sinônimo de comércio, de grande comércio, seja comércio legal ou não, porque a gente está falando de uma época que tinha muita pirataria, né? Mas eles não sustentavam apenas o Estado absolutista. Eles sustentavam aqueles países, eles movimentavam aqueles países, movimentavam uma sociedade que naquela época estava cada vez mais complexa do ponto de vista social e rebuscada do ponto de vista cultural, né? A gente está falando da sociedade barroca, não é? O mercantilismo, ele criou e sustentou algo que se chama de sociedade barroca. A gente está acostumado a entender o barroco como um movimento artístico literário, né? Uma literatura robusta, obras de arte e arquitetura cheias de detalhes, cheia de firula, muito ouro, não sei o que lá. Mas o barroco na arte, o barroco na literatura, ele apenas reflete os valores daquela sociedade, né? Então, o mercantilismo foi um mecanismo de sustento do que a gente chama de sociedade barroca, né? E um dos pilares da sociedade barroca é a Igreja Católica. Por quê? Lembre o seguinte, nos meados do século... No começo do século XVI, né, 1517, teve lá a Reforma Luterana, as 97 teses de Lutero, e logo depois a Igreja Católica chamou o Concílio de Trento, né, para dar uma freada nos avanços das ideias luteranas protestantes. O Concílio de Trento, que foi essa grande reunião católica chefiada pelo Papa, ele tomou várias medidas para barrar o avanço protestante, e uma das medidas foi o engrandecimento das igrejas e o investimento por parte da igreja em arte sacra, né? Essa arte sacra que vai dessa época que a gente vai conhecer como arte sacra barroca, né? Que no Brasil, por exemplo, um dos maiores expoentes é o artesão Aleijadinho, lá de Minas Gerais, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a gente tem que entender o barroco não como só um movimento artístico, mas como toda uma sociedade que estava se rebuscando, que estava se diferenciando da sociedade medieval, né? Na cultura, nas vestes, nas artes, nos hábitos, nos costumes, tá? E essa sociedade era uma sociedade que era sustentada por essas práticas econômicas mercantis, né? E lembrando, mercantilismo é basicamente comércio, tá? Várias práticas que geravam ou que fortaleciam o comércio das nações. Então, nesse contexto, é que se começou o processo de colonização, tá?
Então, colonização, mercantilismo e a expansão marítima, essas navegações, né, pelos oceanos e pelo mar Mediterrâneo, eles são movimentos, são fenômenos que a gente não pode estudar um separado do outro, porque eles são simultâneos, são interligados e um depende do outro, certo? Bom, deixa eu mostrar esse mapa para vocês. Vejam só. Nesse mapa aí a gente tem algumas rotas de comércio, tá? Para vocês entenderem como é que estava se dando essa movimentação na Eurásia e na África, essas rotas de comércio e quais produtos eles iam atrás, os europeus iam atrás. Vejam que tem muitas rotas por terra, norte da África, interior da Europa, da Ásia e tal, mas também tem algumas rotas pelo mar Mediterrâneo, pelo Oceano Índico, tá? Então, vejam, por exemplo, aí nesse mapa, que eles iam para a China atrás de seda e porcelana, iam para Calicut, atrás de cravo, canela, cânfora, iam para outros locais no extremo oriente, né, atrás de cravo, canela, cânfora, gengibre, noz moscada, perfumes em Damasco, tapetes em Bagdá, em Trípoli, na África, outros tipos de produtos como marfim, ouro, pimenta e, obviamente, os escravos, que a gente vai falar em outra aula. Então, enfim, os europeus estavam atrás de tudo isso, né? E para isso, eles viajavam muito, desde a época das cruzadas, na Idade Média, viajavam por terra para esses locais, até que começaram a navegar pelo mar, primeiramente pelo mar Mediterrâneo. Vejam aí, entre o norte da África e o sul da Europa, está o mar Mediterrâneo, né? Os primeiros a dominarem o comércio do mar Mediterrâneo foram comerciantes de Veneza, ali na Itália, tá, aquela bolinha ali marcada, e de Gênova também, que é uma cidade italiana, tá? Mais para frente, já no século XV, XVI, os portugueses e os espanhóis, saindo de Lisboa ou do sul da Espanha, começaram a navegar não só pelo Mediterrâneo, não só por terra, mas começaram a navegar pela África, pela costa africana do Oceano Atlântico, né? Eles percorriam toda essa costa africana do Oceano Atlântico, arrodeavam, pegavam o Oceano Índico até chegar em Calicut ou em outras cidades, tá? Com isso, eles foram desenvolvendo a navegação e foram cada vez mais explorando o Oceano Atlântico, tá? Então, o Atlântico vai deixando aos poucos de ser um oceano desconhecido, um oceano misterioso, para ser um oceano de domínio desses portugueses e desses espanhóis, tá? Eu vou passar algumas coisas aqui, porque depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, mas eu vou pontuar aqui as questões mais importantes, tá? Bom, vejam bem. Aquele mapa que eu mostrei anteriormente é um mapa que mostra rotas comerciais entre o século XV e o século XVI. No finalzinho do século XV, né, os anos 1400 e tanto, né, os espanhóis começaram a atravessar o Atlântico, da Espanha até o continente americano, tá? Então, eles chegaram em ilhas que hoje é o Caribe, né? Ilhas que eles chamavam de Hispaniola, São Salvador, etc., Dominica, enfim, tá? Então, os espanhóis começaram a desbravar o Atlântico. E alguns anos depois, esse mapa aí são as viagens de Cristóvão Colombo. Alguns anos depois, os portugueses saíram de Lisboa e chegaram no território que hoje é o Brasil, mais especificamente em Salvador, tá? Então, isso tem um rebatimento importantíssimo para a gente entender o processo de chegada dos portugueses aqui no Brasil e o processo de colonização do Brasil, tá? Que tem tudo a ver com a assinatura desse documento que eu estou mostrando aí no mapa, que é o Tratado de Tordesilhas. Vejam bem, eu tinha dito a vocês que muito antes dos portugueses e espanhóis navegarem pelo Atlântico, eles tiveram conhecimento da cartografia oriental, principalmente a chinesa. E nesses mapas chineses antigos,
existia o desenho de um continente no Oceano Atlântico que, com certeza, era o continente americano. Então, os europeus sabiam que existia aquele continente e começaram os europeus que eu falo português e espanhóis, e começaram a botar olhos grandes nesse território até então desconhecido pelos europeus, tá? Então, no ano de 1493, Portugal e Espanha, que já estavam começando o processo de expansão marítima, de descobrimento de rotas marítimas pelo Oceano Atlântico, eles fizeram um acordo, né? Eles assinaram um acordo chamado de Bula Intercetera, que é essa linha vermelha que está passando aí pelo mapa que vocês estão vendo aí, tá? Essa Bula Intercetera, ela estabelecia que o que ficasse à direita, né, dessa linha imaginária pertencia a Portugal, nesses territórios ainda não achados. E o que ficasse à direita pertenceria à Espanha. Então vejam que pela Bula Intercetera, Portugal ia ficar com um pedacinho do que hoje é o Nordeste brasileiro, né? Basicamente com territórios que hoje correspondem de Alagoas até um pedacinho do Ceará. Essa bula foi assinada em comum acordo esse acordo foi assinado em comum acordo entre Portugal e Espanha e foi referendada pelo Papa, né? Por isso que tem o nome de bula, né? Bula Intercetera, porque a bula é um documento assinado pelo Papa. Isso em 1493. Lembrando que o Brasil foi achado pelos portugueses em 1500. Portugal não ficou satisfeito, nem um pouquinho satisfeito com esse acordo da Bula Intercetera, tá? E pressionou, até que no ano seguinte, um ano depois, assinaram um outro acordo na cidade de Tordesilhas, né? Deslocando essa linha imaginária da Bula Intercetera mais para oeste, mais para esquerda. Então, é essa linha preta que passa aí, né, o Tratado de Tordesilhas, que estabelece a mesma coisa. O que ficasse à direita pertencia a Portugal e o que ficasse à esquerda pertenceria à Espanha. Então, veja que o território português, oficialmente português, ampliou-se, né? Tem uma parte do litoral brasileiro e uma parte dos sertões do Brasil. E a Espanha ficaria com todo o resto do continente sul-americano. Então, qual é a importância desse Tratado de Tordesilhas para a história do Brasil? É porque, com isso, a gente tem como argumentar que Portugal já sabia da existência de um território aqui, que era o Brasil. Porque se ele não soubesse, se ele desconhecesse totalmente que aqui tinha um território e que tamanho era esse território, ele não tinha forçado a Espanha a anular a Bula Intercetera. Então, ele sabia que com a Bula Intercetera, Portugal tinha ficado com um pedaço muito pequeno do território que hoje é o Brasil. Então, forçou a Espanha a revogar a bula e assinar o Tratado de Tordesilhas. Então, desde 1494, esse territóriozinho aí, ó, do Brasil, que fica à direita do Tratado de Tordesilhas, oficialmente já pertencia a Portugal. Tá? Pelos acordos internacionais da época, já pertencia a Portugal. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Cabral e sua expedição chegou aqui no Brasil em abril de 1500, eles não descobriram o Brasil. O Brasil, o território que hoje é o Brasil, já era sabido da sua existência, né? O que Portugal fez foi achar o Brasil. Então, por isso que hoje em dia, na historiografia, a gente não fala mais em descobrimento do Brasil, se fala em achamento do Brasil. Porque descobrir significa que ele não sabia da existência. Mas Portugal já sabia da existência desse território, ele só fez achar, encontrar o que já era seu por direito pelo Tratado de Tordesilhas, tá? E 1500 não é mais considerado o descobrimento, é considerado quando Portugal toma posse desse território, tá? Então, é toda uma reinterpretação do chamado descobrimento do Brasil
por conta dessa releitura que a gente faz do Tratado de Tordesilhas. Mas vocês podem perguntar, mas o território do Brasil hoje em dia é muito maior do que isso. De fato, né? Com a colonização portuguesa, aos poucos, principalmente a partir do século XVI, os anos 1600, Portugal foi cada vez entrando mais no território, né, para dentro, e desobedecendo o Tratado de Tordesilhas. Claro que não foi uma coisa pacífica entre portugueses e espanhóis, né, por causa dessa desobediência do tratado, mas acabou-se que, depois de uma série de acordos, o Brasil, o território que hoje é todo o Brasil, virou oficialmente colonização portuguesa, né? A gente percebe, por exemplo, que no extremo sul do país, ou nas regiões fronteiriças do Mato Grosso do Sul, tal, existem comunidades que falam mais espanhol do que português por conta da colonização espanhola, né? Aquelas regiões do Pantanal, por exemplo, que hoje em dia estão pegando fogo, infelizmente, são regiões fronteiriças, onde existem grupos remanescentes ainda que falam português, espanhol ou só espanhol, né, por conta da presença espanhola nessa época, tá? Então, o resumo da ópera desse slide é isso, né? O Tratado de Tordesilhas leva a gente a ter certeza de que o Brasil, de que o continente americano, na verdade, não foi um território descoberto do nada. Ele foi um território apenas encontrado, achado, e os portugueses tomaram posse aqui em 1500, né? E quando eles tomaram posse, em 1500, né, começou-se o processo de exploração desse território e de colonização desse território. Mas isso a gente vai ver nas aulas seguintes, certo? Uma coisa para fechar, né, que eu gosto muito de falar quando eu estou dando essas aulas de expansão marítima europeia, né, é o seguinte: os europeus nem sempre foram exímios navegadores, né? Como eu falei, existiam povos na Idade Moderna que já navegavam há muitos séculos, até milênios, como, por exemplo, os chineses, né? Os chineses desbravavam o mundo desde antes da Europa deixar de ser um território eminentemente agrário, etc. Tá? Deixa eu botar. Também outros povos que eram exímios navegadores, como os povos vikings, que eram povos que habitavam lá a Escandinávia, principalmente o que hoje é a Dinamarca, e que tinham como atividade principal a invasão de territórios a partir de navegação, né? E reza a lenda, inclusive, que os vikings chegaram na América do Norte. Enfim, mas o europeu de baixo, né, portugueses, espanhóis, ingleses, etc., nem sempre foram exímios navegadores, grandes navegadores, né? A navegação foi uma atividade descoberta aos pouquinhos. Mas, desde a Idade Média, pelo menos, eles tinham contato com o mar Mediterrâneo, né, que é aquele mar que fica entre a Europa, a África e a Ásia. Tá? O Mediterrâneo era um mar mais conhecido pelos europeus, né? Até porque desde o Império Romano existia um certo trânsito de pessoas pelo Mediterrâneo entre a Itália, a Grécia, o norte da África, etc. Mas o problema não é o mar Mediterrâneo. O problema era o Oceano Atlântico, né? O grande Oceano Atlântico, que era conhecido, antes de ser dominado, né, de ser explorado, como Mar Tenebroso, porque existia todo um folclore, toda uma mitologia em torno desse Oceano Atlântico. Como era um ambiente extremamente desconhecido, existia muito medo do que as pessoas, do que os navegantes, do que os marinheiros iam encontrar, né? Então, essas imagens que eu trouxe aí, elas refletem, elas mostram muito do que era o imaginário europeu sobre o Oceano Atlântico e sobre a população do continente americano antes dele ser oficialmente achado, né? Vale ressaltar uma coisa, né? Quando a gente estuda a Idade Média, a gente sempre estuda o imaginário coletivo na Idade Média, né? O chamado folclore, digamos assim, da Idade Média.
E o imaginário medieval, ele é repleto de mitos, de lendas que a gente conhece até hoje, né? Como, por exemplo, dragões, né? O dragão, aquele ser que cospe fogo, é um típico elemento do imaginário europeu medieval, né? Serpentes, como o monstro do Lago Ness, enfim, isso é muito, muito medieval. Gigantes também é um monstro típico do imaginário medieval europeu. E esse imaginário também, ele fez criar uma série de mitos, uma série de crenças em relação ao desconhecido, que era o Oceano Atlântico. Então, vejam que nessas imagens que eu estou mostrando aqui, ó, sempre tem representados seres mitológicos que os europeus imaginavam que iam encontrar no Oceano Atlântico, né? Então, veja aqui nessa primeira imagem superior à esquerda, né? Uma grande serpente, estou passando o mouse por ela, uma grande serpente que eles imaginavam, vejam que é muito maior do que os navios, que eles imaginavam que eram serpentes que estavam prontas para devorar qualquer marinheiro, né? Tá. Nesse aqui também, uma série de seres que eu acho interessante porque eles misturam partes de outros animais. Isso aqui, por exemplo, tem o dorso de cavalo e o corpo de peixe. Aqui também, ó, uma mistura disso. Esse aqui que eu estou passando o mouse era um monstro bem comum também no imaginário da época, que era um ser com corpo de peixe e cara de ser humano, tá? Então, tudo isso vocês imaginavam que tinha no Oceano Atlântico. Ou então, ó, grandes, tá? Aqui, eles retrataram uma baleia e uma orca, né? Mas retrataram em dimensões muito maiores do que o real. Aqui embaixo também, mais animais mitológicos, tá? Já aqui, eram coisas que eles achavam que iam encontrar no continente americano, né? Porque já era visto um pouco na África e na Ásia, né? Que uma espécie de girafa, camelo, mas vejo também que tem uns seres que eles imaginaram totalmente, né? Como, por exemplo, isso aqui, que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas parece um corpo de jacaré com cabeça de cobra. E olhem como eles imaginavam o ser humano. Olha a cabeça desse ser humano cheia de cabelo. Aí eu passo para os outros slides, né? Eles tinham um medo muito grande de como seria os seres humanos ou os monstros que eles iam encontrar no continente americano, tá? Eu acho interessantíssima essas representações. Aqui embaixo, né, vocês vejam que são seres sem cabeça, tá? E com o rosto no dorso, o rosto aqui na caixa dos peitos, o cabelo também, ó, crescendo de onde partiria o pescoço. Aqui de lado, a representação de um gigante, não pode não parecer, mas isso é um gigante com um pé só, uma perna só e um pé bem, bem gigantesco. Né? Esse daí de cima também eu acho bem interessante. Isso é um monstro medieval, mas que nos relatos de vários marinheiros e na própria cartografia europeia da época do descobrimento, esse monstro aí era muito retratado, né, como sendo um habitante, assim, eles tinham certeza de que iam encontrar isso no continente americano. Então vejam que é um corpo eu acho que isso é um felino, né, pelas patas, e a cabeça de homem, mas vejam a boca, é uma boca cheia de dentes e assim, com várias camadas de dentes, parece até que ele está sorrindo debaixo do bigode, mas na verdade são várias camadas de dentes, e eles achavam que esse monstrego aí ia devorar tudo que era marinheiro e tal. Então, eu acho extremamente interessante a gente pensar também essa expansão marítima como um processo de desconstrução desse imaginário, porque ao passo que eles foram desbravando o Oceano Atlântico, eles foram percebendo que esses bichos aqui todos que eles observavam nos mapas, que eles imaginavam nos mapas, não existiam. E esses seres aí antropozomórficos, né, mistura de bicho com gente, eles também não existiam, tá?
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eles não deixaram o europeu, quando chegou no Brasil, agora falando especialmente do Brasil, eles não deixaram de ter um susto quando chegaram aqui. Né? Por quê? O que é que eles encontraram aqui quando chegaram? Os índios. Tá certo que os índios não tinham a cara no dorso, não tinham corpo de leão, mas eram pessoas que tinham aparência humana, obviamente, mas tinham uma pele de cor diferente, né? Uma pele mais amorenada, avermelhada por conta do sol. Eram pessoas que não falavam português, nem espanhol, e eram pessoas que andavam nuas, né? Então, você junta esse imaginário medieval ainda, português, né? Que acreditava em monstros, em seres mitológicos, e junta o aspecto dos índios, né? Vocês imaginam o que os portugueses e espanhóis imaginavam dos índios aqui do continente americano. Né? Foi um choque muito grande, né? Encontrar seres humanos tão diferentes, e por isso os portugueses e espanhóis eles se sentiram tão, digamos assim, na obrigação, entre aspas, de civilizar esses índios, né? Forçar eles a aprender português, a vestir roupa, a ter fé cristã, etc. E tal. Mas isso é um processo que a gente vai ver mais para frente. Mas o que eu quero falar com isso é que os índios eles foram muito mal vistos pelo europeu por conta desse imaginário que o europeu tinha. Né? Para eles, os índios eram aqueles seres mitológicos. Eles não tinham aspecto de animais, mas eram seres fantásticos, eram seres perigosos, eram seres que tinham que ser combatidos, ou pelo menos seres que tinham que ser domesticados. Né? Eles não acreditavam, por exemplo, que o índio tinha alma. O índio só passava a ter alma na cabeça deles se eles fossem devidamente cristianizados, se fossem devidamente catequizados, etc. Por isso que existiu uma série de missões católicas que vieram para o Brasil especificamente para cristianizar os povos indígenas, certo? Entenderam? Alguma dúvida sobre essas questões? Por mim não, professor. Entendi super bem. Vocês já tinham visto essas imagens? Porque, às vezes, quando eu mostro para alguns alunos, alguns caem na risada, alguns acham estranho. Vocês já tinham visto alguma coisa desse tipo? Não, eu não fazia a mínima ideia. E por que eu faço essa aula e faço Daqui para frente a gente vai estudar a colonização do Brasil, né? Como eu falei. E um aspecto extremamente importante foi o primeiro contato dos portugueses com os povos indígenas, tá? E a relação que esses portugueses tinham com os índios, ora relação amistosa, ora relação extremamente conflituosa, ora relações de pura negociação, né? Mas uma relação sempre marcada por muito preconceito, por uma visão extremamente eurocêntrica, uma visão extremamente ligada ao catolicismo português e espanhol, né? Só um dado, né? A Europa nessa época estava no meio da reforma protestante e tal, e alguns países eles reforçaram suas crenças católicas, né? Portugal e Espanha foi uma dessas. Inclusive a Inquisição espanhola, né? Vocês sabem o que é a Inquisição? Foi a Inquisição mais perigosa, poderosa do mundo, tá? Mas enfim, por que eu estou falando isso? Para a próxima aula, que é assíncrona, né, como a gente comentou, eu quero que vocês vejam um filme que eu vou disponibilizar no Google Classroom. Eu espero que ainda tenha um link no YouTube, porque senão eu vou ter que eu mesmo fazer um link. Enfim, que é um filme chamado Hans Staden. Deixa eu colocar aqui no chat. Hans Staden, ele é um personagem verídico. Ele foi um viajante, né, de origem do que hoje é a Alemanha, né, que veio algumas vezes para o Brasil. Uma das vezes que ele veio, né, a última vez que ele veio, ele foi capturado por uma tribo de índios canibais, no território que fica hoje entre São Paulo e o Paraná. Né?
E ele utilizou de várias estratégias de sobrevivência, de negociação, para não ser comido pelos índios, porque ele foi visto como inimigo pelos índios, né? E esses índios tinham uma tradição de que seus inimigos deviam ser devorados, né? Então, esse filme, ele relata a trajetória de Hans Staden na mão desses povos indígenas. Então, eu vou disponibilizar esse filme para a gente começar a perceber como era a relação dos portugueses com os índios, né? Essas estratégias de negociação, de mediação de conflito, tal, que tinha tribos inimigas, tinha tribos que eram amigas, etc. e tal, e para a gente ver também, a partir do filme, como era que o europeu, na pessoa de Hans Staden, enxergava, o que ele achava dos índios, né? Ele tinha uma visão marcada pela sua religiosidade europeia sobre os índios. E esse filme dá para a gente ver como é essa visão, tá? Bom, alguns comentários técnicos sobre o filme. Esse filme, ele foi produzido no ano 2000, no ano dos 500 anos de descobrimento, né, entre aspas, do Brasil, tá? É um filme praticamente todo falado em tupi, que é a língua dos índios, né? Mas, obviamente, é legendado, tá? E o elenco é brasileiro. Talvez vocês até reconheçam alguns atores famosos no filme, como Estênio Garcia, Carlos Evelyn, etc. Enfim, mas é um filme todo falado em língua original, língua tupi, tá? Algumas pequenas frasezinhas em português, outras em francês, mas o filme é todo legendado, tá? E outra, é um filme sobre índio que se passa no século XVI. Então, obviamente, não tem ninguém de bermuda jeans no filme. É todo mundo nu. Mas, assim, índio não usa roupa. Então, pelo amor do Deus que cada um de vocês acreditam, não venham dizer que Flavinho está passando filme de putaria, que não é putaria, não é pornô, é só nudez. Entre a nudez e a putaria tem muita coisa, né, nesse meio, tá? A gente não pode estudar índio achando que o índio no século XVI ia usar shortinho, né? Não ia, o índio era nu, tá? Então, o filme mostra a nudez dos índios como coisa natural. Então, não venham dizer que Flavinho está passando o filme pornô para vocês, tá? Porque isso não é nenhuma meia verdade, é completamente mentira. Eu falo isso porque eu já tive problema com alguns pais que eu tive que convencer a duras penas de que isso não era filme, não era pornô, não era putaria, não era assim, vergonhice, tá? Então aqui já é todo mundo grandinho para saber a diferença entre nudez e putaria, tá? Então, não é preocupação não, Iago, é só prevenção mesmo, porque, enfim, já estou cansado de levar algumas marretadas por conta desse filme, mas eu sempre passo, né? É um filme, assim, um filme bem animado para se ver? Não. Tem horas que ele é bem chatinho. Mas, pelo menos, não é um filme muito longo. É um filme que tem 1h20, uma coisa assim. Então, é um filme rápido, tá? Então, eu vou disponibilizar esse filme para vocês, tá? E, a partir do filme, vocês também vão poder fazer lá perguntas, 2 ou 3 para o questionário, igual fizeram agora, né? Uma coisa, o que é interessante é que Hans Staden, ele, enquanto estava com os índios, ele escreveu uma série, ele retratou seu cotidiano, né, entre os índios e fez muitas imagens, muitas gravuras mostrando os índios. Então, muito da imagem que o europeu tinha sobre os índios do Brasil se deveram aos livros de Hans Staden, que se considera o primeiro best-seller da história da imprensa, porque o livro foi impresso na Europa, ainda no século XVI, e naquele momento foi o livro mais vendido, mais consumido na Europa. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui para vocês alguns dos desenhos de Hans Staden. Tá, deixa eu compartilhar aqui de novo a tela rapidamente, só para mostrar para vocês.
Bom, esses desenhos aqui, ó, todos eles foram feitos por Hans Staden. Esse aqui, ó, acha-se que é a imagem de Hans Staden. Bom, o que é interessante nesses desenhos é que tanto o desenho como os relatos escritos dele são uma fonte muito interessante de conhecimento de como era o cotidiano desses índios no século XVI, né? As práticas religiosas, a questão do canibalismo, as relações entre os líderes das aldeias, como eles tratavam suas mulheres e crianças, qual era o papel das mulheres nessas aldeias, enfim, tudo isso está muito bem descritozinho nos livros de Hans Staden, né? Óbvio, repito, sempre com a visão eurocêntrica, sempre com a visão cristã de Hans Staden, né? Hans Staden era católico, depois se converteu ao protestantismo, mas ele era um cristão. Então, esse cristianismo dele estava presente nos seus relatos, nos seus desenhos, nos seus textos, certo? Então, é isso. Nessa próxima aula assíncrona, eu quero que vocês vejam esse vídeo com muita atenção, né, com muito cuidado, né, e façam as próximas perguntas para os questionários a partir disso, tá? E na outra aula síncrona, daqui a 15 dias, a gente tanto vai discutir o filme, como vai começar a estudar, a conversar sobre o início do processo de colonização do Brasil, né, que foi um processo lento, né? Portugal chegou aqui em 1500, mas só começou a colonizar efetivamente 30 anos depois, mas nesse buraco de 30 anos teve exploração de território, né? Teve diálogo, teve matança com os índios, etc. Então, a gente vai começar a estudar essas questões. Beleza? Alguma dúvida, minha gente? Alguma questão a ser colocada? Manifeste-se aí. Não? Pronto, beleza. Vê bem, eu vou disponibilizar daqui a pouco esses slides no Google Classroom, certo? E nos próximos dias eu já coloco o filme para vocês verem, beleza? Bom, minha gente, é isso, né? O acordo que nós, professores, estamos tendo aqui seja mais ou menos 1 hora de aula, já está batendo a 1 hora. Os outros são os momentos assíncronos. Eu vou encerrando por aqui, deixa eu terminar de gravar.